te agradecemos, pastores fundadores, pela oportunidade de estarmos aprendendo e louvando o Senhor através da palavra, amém? Eu gostaria de compartilhar com os irmãos em 1 Reis 19, do versículo 1 até o versículo 9. Glória a Deus! A palavra do Senhor nos diz, a partir do versículo 1, capítulo 19 do 1 Reis. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou o mensageiro a Elias, dizendo: assim me façam os deuses, e o outro tanto, se de certo amanhã, a esta hora, não puseram a tua vida por mão deles. O que vendo ele se levantou para escapar com vida, se foi e veio a Berseba, que é Judá, e deixou ali seu moço. E ele se foi ao deserto de um caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. E deitou e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão, cozido sobre as brasas e uma botija de água. Comeu e bebeu, e voltou a deitar-se. No versículo 7, o anjo do Senhor tomou segunda vez e tocou, e disse: levanta-te e come, porque muito comprido será o caminho. Levantou-se, pois, e comeu, e bebeu com a força daquela comida. Caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, monte de Deus. E ali entrou numa caverna, e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: que fazes aqui, Elias? Eu gostaria de repetir com os irmãos essa segunda parte do versículo 9, a partir dessa parte que fala: e eis que a palavra do Senhor. Vamos todos repetir? E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Amém? Os irmãos foram sentar glorificando o nome do Senhor, amém? Hoje nós vivemos um tempo que Deus tem trabalhado em nossas vidas através do ministério, conforme nós podemos ver o tema de hoje, do culto de hoje, o nosso chamado e o nosso ministério diante da presença do Senhor. E quantos ministérios hoje nós vemos muitas vezes, através até da mídia, nós vemos através até de notícias, de pastores que têm desanimado, de pastores que têm passado por momentos difíceis, de depressão, muitas vezes até de realmente de se afastar do caminho do Senhor. E quando nós refletimos aqui em 1 Reis, nós podemos ver realmente um cenário perfeito que traz realmente o cenário para os dias de hoje. Nós podemos ver realmente a realidade do que o Senhor tem para nos falar. E eu gostaria de comentar realmente a palavra, trazendo alguns versículos, trazendo a contextualização do que realmente aconteceu e o que se aplica para os dias, nossos dias, os dias de hoje. Quando nós falamos sobre Elias, nós falamos sobre um tempo em que um rei chamado Acabe governava Israel. E a palavra nos diz, eu gostaria que os irmãos puderem também ir acompanhando na Bíblia, acompanhando também no telão os versículos. Nós vamos ver alguns versículos da Bíblia. Em 1 Reis 16, versículo 30 ao 33. Fez Acabe o filho de homem que era mau aos olhos do Senhor, mais do que idoso. E sucedeu que como se fora coisa andar nos pecados de Jeroboão. E ainda tomou mulher a Jezabel. Então, esse rei, na verdade, ele era um rei não somente realmente que estava seguindo o próprio caminho mal, mas ele também decidiu, por aliança política, ele decidiu se casar com Jezabel. Jezabel, ela era uma sacerdotisa que realmente representava o que Deus tinha falado para o povo de Israel que eles não deveriam seguir. Ela, na verdade, ela começou a fazer o direcionamento que o povo de Israel deveria seguir um Deus que se chama Baal. Esse Deus, que se chama Baal, ele na verdade era um Deus da época, que era um Deus da plantação, Deus da fertilidade. E esse Deus, ele representava algo que Deus não queria que Israel seguisse nesse momento. Esse Deus representava a idolatria. Esse Deus representava o coração que estava se distanciando da presença do Senhor. Então esse rei, junto com Jezabel, ele começou a trazer adoração a Baal para o povo de Israel.
E nesse momento nós podemos ver que Deus ele chamou Elias. A palavra de Deus nos diz, no capítulo 17, versículo 1, nos diz assim: Elias o tisbita, morador de Gileade. Então nós podemos ver que o chamado dele foi um chamado simples. Deus não chamou alguém que vem de Jerusalém, Deus não chamou alguém que vem representando, ou então alguém que tinha importância. Deus chamou alguém que vem de uma terra distante, de Gileade, né? E Deus trabalhou no chamado de Elias. Quando nós podemos ver o chamado de Elias, nós podemos ver que Deus ele começou a trabalhar a partir do 17, 5 e 6, que Deus falou que Deus trazia o alimento através de corvos para Elias, né? E nesse momento que Deus estava trabalhando na simplicidade, Deus estava trabalhando no coração de Elias, nós podemos ver algo muito importante. Deus já entregou a palavra que ele ia profetizar contra a Jezabel e contra Acabe, contra o pecado que o povo de Israel estava se afastando do Senhor. Então, esse profeta, na verdade, ele chegou diante do povo do Senhor e falou: vocês devem servir a Deus ou servir a Baal. Vocês não podem ter um caminho, né? Vocês têm que escolher entre servir a Deus ou servir a Baal, né? Então, Elias já começou confrontando o pecado e já começou seguindo o propósito do Senhor. Nós podemos ver que esse propósito já de confrontar o pecado, de confrontar realmente o comportamento de Israel, já era algo sobrenatural. Já era algo, mesmo a simplicidade que Elias tinha na sua vida, Deus já tinha algo grande na vida dele, porque ele estava se opondo ao pecado, ele estava se opondo à desobediência que Israel estava se afastando do Senhor. E nós podemos ver também que Deus ainda continuou trabalhando no caráter de Elias, né? Ele falou assim, vai, né, no versículo 17, 9, ele nos diz assim: levanta-te e vai a Serepta, que é de Sidom, e habita ali, que eu ordenei uma viúva que te sustente. Então Elias, sendo um profeta, Deus preparou uma viúva para realmente sustentar ele nesse momento. Quando Elias veio e profetizou, o que ele profetizou? Ele profetizou que haveria um tempo que não choveria na terra. E esse tempo que não choveria na terra representa algo que iria contra Baal, algo que iria contra Jezabel. Porque se Baal era o Deus da fertilidade, se Baal era o Deus que trazia prosperidade para Israel, o Elias, como profeta, estava chegando e dizendo: olha, haverá um momento que esse momento irá ter fome, irá um momento que não vai ter chuva na terra. E nesse momento Elias representa ali realmente algo da simplicidade do poder do Senhor, da simplicidade realmente que o Senhor tem para trazer algo sobrenatural sobre nossas vidas. Muitas vezes nós somos confrontados entre acreditar na palavra do Senhor ou acreditar realmente em algo que vem do Senhor. E nesse momento Israel estava sendo repreendido para acreditar no poder do Senhor. Nós podemos ver que Deus, ele trabalhando no caráter de Elias, ele preparou uma viúva. No momento que Israel estava sendo provado que não via chuva, quem estava sustentando o profeta? Era uma viúva. E a viúva, representando a simplicidade que Elias teve que aceitar para poder aprender, realmente, Deus trabalhando o caráter dele, Deus profetizou, no versículo 17 e 14, que a farinha da panela não se acabaria. Deus ele traria algo sobrenatural. Mesmo passando esse tempo, que realmente Israel estava passando por fome, estava sem a provisão, ele realmente podia crer que Deus iria fazer algo sobrenatural. E nós podemos ver que Deus é o provedor e não Baal. Olha, eu já posso trazer até uma contextualização para os nossos dias de hoje. Nós podemos crer hoje na prosperidade ou nós podemos crer no Senhor? A prosperidade é ensinada pelo mundo, é ensinada pelo inimigo, que a nossa vida é somente aqui nessa terra, que nós temos que viver e conquistar somente as coisas nessa terra. Mas a palavra do Senhor nos diz que o Senhor é o dono do ouro e da prata. E é Ele que nós temos que entregar nossos corações. É para Ele que nós temos que entregar todos os nossos momentos de luta e dificuldade. E Deus estava trabalhando na vida de Elias. Ele passou por esse momento, passou por essa dificuldade, mas Deus preparou para algo maior. Muitas vezes o deserto e a dificuldade, muitas vezes o tempo que nós passamos de luta em nossas vidas, nós pensamos que é para a morte, mas Deus estava preparando para algo maior. Existia uma luta espiritual muito grande em Israel. Existia uma luta espiritual que realmente Deus estava trazendo do deserto, estava trabalhando o caráter de Elias para ele defrontar novamente realmente o pecado em Israel. E nós podemos ver que no versículo 18:1,
a palavra nos diz para Elias, né, Deus dizendo: vai e apresenta-te a Acabe, porque darei chuva a essa terra. Depois de um tempo sem chuva, depois de um tempo sem provisão, que foi Deus mesmo que preparou para realmente provar Israel, Deus falou que ele voltaria a ter chuva sobre a terra. E no versículo 18 e 21 nos diz: se o Senhor é Deus, seguia Baal. Ou se o Senhor é Deus, seguiu. Ou se é Baal, seguiu. Então Elias, no monte, ele foi realmente confrontar os profetas que estavam mentindo, que estavam enganando o povo de Israel, né? Então, qual que era o teste que seria feito? O teste nos diz, né? O Deus que responder com fogo, esse é Deus. Então, Deus estava preparando Elias para um confronto sobrenatural. Que ali ele mostraria a sua glória, ali ele mostraria realmente quem que é o Deus verdadeiro. Então, Israel, vendo, né, a idolatria, vendo Baal de um lado, vendo realmente Deus do outro, eles estavam, né, realmente indecisos em qual caminho que eles deviam seguir. Mas Elias ali levou para confrontar. E ele confrontou todos aqueles profetas que estavam ali, né? Então, no versículo 18, 38, se os irmãos puderem também acompanhar, a palavra nos diz: então caiu o fogo do céu do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no redor. Então, ali eles fizeram realmente toda a parte, né, de sacrifícios, e tentaram mostrar que Baal era Deus. Eles tentaram mostrar que realmente que Baal era o verdadeiro Deus. Mas o Senhor é o verdadeiro Deus, e o verdadeiro Jeová, né, que realmente tinha todo o poder, ele sim fez cair fogo do céu e consumiu todo o holocausto que estava ali. Nós podemos ver que realmente a vitória ela só vem do Senhor. E o mais interessante de tudo isso que aconteceu com Elias, logo após também nós tivemos, né, a parte da chuva, né, que voltou para a terra. Mas o mais interessante é que logo após toda essa experiência que ele teve, logo após toda essa experiência que ele teve de experiência espiritual grande com Deus, mesmo assim, o que aconteceu? Nós podemos ver no versículo 19:2, conforme nós lemos no começo da pregação. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse-lhe: assim façam os deuses e o outro tanto, se de certa manhã, essa hora, não puser a tua vida como um deles. Então houve uma ameaça de Jezabel. Houve uma ameaça maligna que veio de Jezabel para cima do profeta Elias. O mesmo profeta Elias que tinha, né, visto coisas sobrenaturais, acabou de ver tanta coisa sobrenatural, ele recebeu uma ameaça de Satanás. Ele recebeu uma ameaça que veio contra a vida dele. O que Jezabel estava falando? Da mesma maneira que, né, todos os profetas morreram, todos os profetas de Baal morreram ali no monte, Jezabel também estava dizendo que Elias iria morrer. Então, muitas vezes uma palavra vem contra nós, uma palavra vem contra nossas vidas, dizendo, falando: olha, você não vai conseguir, você não vai para frente, você não merece, você já é o seu fim. E muitas vezes essa palavra ela vem para nos destruir, muitas vezes essa palavra vem para nos confrontar, é uma palavra que vem do inimigo, é uma palavra de mentira, é uma palavra que vem para destruir a nossa comunhão com Deus. E quando essa palavra veio para Elias, com toda a experiência que ele teve, mesmo assim, o que ele fez? Ele se levantou e escapou com a sua vida. Né? A palavra nos diz que ele foi, né, para o deserto e caminhando, né, ele encontrou uma árvore, encontrou um zinco, e debaixo dessa árvore o que ele diz? Já basta, Senhor, toma agora a minha vida. Então, quantas vezes nós pensamos assim: o Senhor nos abandonou? Quantas vezes nós pensamos que o Espírito Santo não está mais conosco? Mesmo passando por tantos momentos de avivamento em nossas vidas, mesmo passando por tantos momentos que o Senhor tem preparado, o Senhor tem feito grandes obras em nossas vidas, mesmo assim, nós muitas vezes somos direcionados pela palavra de Satanás. Mas eu decreto, no nome do Senhor Jesus, que toda palavra que foi lançada sobre nossas vidas caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus. É pela autoridade do Espírito Santo que nenhuma palavra sobre nossas vidas vai prevalecer. Se você tem passado luta, tem passado dificuldade, muitas vezes essa palavra não vem do Senhor, essa palavra vem de Satanás. Da mesma maneira que nós podemos ver o quão bonito é o chamado de Elias, o quão bonito é realmente a obra que Deus tinha na vida de Elias, e quanto Deus operou na vida dele, nós podemos crer que realmente toda essa luta e toda essa dificuldade vem muitas vezes por causa de uma seta do inimigo, por causa de uma palavra que é lançada contra nossas vidas.
Muitas vezes o que Deus tem para nós é vida e vida é abundância. Mas muitas vezes nós estamos dando ouvido para o que Satanás está falando. Muitas vezes nós damos mais ouvido para o que o mundo está nos falando. Como nós podemos ver aqui Jezabel, ela representa o pecado, Jezabel representa Baal, Jezabel representa tudo que se opõe ao Senhor. E muitas vezes nós estamos deixando que o inimigo jogue seta em nossas mentes. Mas o que o profeta fez aqui? Ele escapou, né? Ele foi para o deserto. E o que ele disse? Já basta. Ele quis realmente entregar a sua vida para realmente não continuar com os propósitos do Senhor. Então, quantos ministérios, muitas vezes, nós vemos que o inimigo tenta destruir, e ele tenta destruir através de palavras, ele tenta destruir através de setas que ele lança sobre nossas vidas. E nós podemos ver que ele dormiu, né, a palavra nos diz aqui no versículo 5, e deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que um anjo tocou e ele disse: levanta-te e come. Então nós podemos ver algo muito interessante aqui. Deus poderia ter chegado para Elias e falado: Elias, se bota de pé e continua caminhando. Elias, esse não é o comportamento de um profeta. Elias, você não está realmente seguindo os meus propósitos. Mas o que ele fez? Ele falou que ele mandou um anjo. Deus, ele sabe das nossas dificuldades. Deus, ele sabe das nossas lutas. Deus, ele sabe da nossa parte, não somente a nossa parte espiritual, mas a nossa parte física, a nossa mente, o nosso pensamento, as nossas lutas e as nossas dificuldades. E o Senhor prepara, Ele manda realmente a trazer realmente o que nós precisamos. Nesse momento, o momento mais precioso, o que Deus fez? Deus, ele trouxe ali um anjo realmente para as necessidades que eram para o profeta no momento. Não houve crítica, não houve... glória a Deus. Aleluia, Deus. Não houve realmente nada que se opunha ali para aquele momento que ele estava passando. E nós podemos ver que Deus preparou não somente o alimento, né, que a palavra nos diz aqui, pão cozido, e também água, né? E ele podeu voltar a descansar. Então nós podemos ver que ele parou realmente do que estava fazendo aquela caminhada. Ele parou e continuou ali falando: olha, eu preciso buscar o Senhor, mas eu não tenho forças. Eu preciso buscar a presença do Senhor, mas eu não tenho forças. Mas Deus preparou o descanso. Deus preparou o descanso. Muitas vezes a nossa caminhada, a gente precisa de um descanso. Nossa caminhada, nós não caminhamos somente no Espírito, mas caminhamos nessa carne. Enquanto nós estamos aqui nessa terra, nós caminhamos nessa carne. E nós podemos sim, muitas vezes ficar fracos, muitas vezes podemos sim depender realmente da provisão do Senhor, do sobrenatural. Então nós podemos ver que Elias realmente dependeu ali daquele momento de descanso, para ele parar e poder recomeçar. E a palavra do Senhor nos diz que nós podemos ver aqui que ele voltou uma segunda vez. Não veio com palavras de crítica, não veio com palavras falando: olha, você precisa se levantar agora, continua a sua obra, continue fazendo. Mas o que ele preparou? Ele falou: o anjo do Senhor tornou a segunda vez e tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido será o caminho. Então, Deus já estava avisando Elias: ó, você ainda vai continuar, esse não é o fim. Esse não é o seu fim. Por mais que eles queriam a morte, por mais que eles queriam abandonar, queriam desistir, Deus falou: ainda vai ser ainda muito cumprido o seu caminho. Então Deus, ele preparou para a segunda vez. E aqui nós podemos ver uma palavra muito importante. O anjo foi a segunda vez e tocou. Quando Jesus queria libertar, quando Jesus queria trazer a libertação, ele tocava a alma daqueles que necessitavam. E Deus realmente trouxe aqui também o momento para que o anjo tocasse e libertasse aqueles que precisavam. Então Elias também foi liberto aqui nesse momento. Elias foi liberto da depressão, foi liberto da tristeza que ele estava sentindo nesse momento. E nós podemos ver que tudo isso significa que Deus, ele se importa conosco. Aleluia. Nós não somos chamados somente para o ministério, para o propósito do Senhor, mas nós somos chamados também para o cuidado que o Senhor tem conosco. Isso é muito importante, porque nós somos o santuário do Espírito Santo. Nós precisamos realmente estar em comunhão com o Espírito Santo. E a palavra nos diz que Deus preparou, né, com a força daquela caminhada, ele caminhou 40 dias e 40 noites. Mas nós podemos ver que mesmo ele estando já de pé e caminhando, né, realmente para poder caminhar 40 dias e 40 noites, é só sobre o poder sobrenatural do Senhor, só com alimento para ele poder caminhar esses 40 dias. Mas mesmo assim, o caminho, né, foi longo, e ele voltou realmente a realmente ficar fraco no caminho, né? Conforme nós podemos ver no versículo 9,
Logo após essa caminhada, versículo 8 e 9, levantou-se e comeu, e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias, e 40 noites até Horebe, monte de Deus. E ali entrou numa caverna, e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: que fazes aqui, Elias? Então nós podemos ver algo muito sobrenatural aqui. Elias, por mais que ele teve realmente esse momento, que ele voltou a caminhar, voltou a seguir os propósitos do Senhor, mesmo assim ele tentou se esconder dentro de uma caverna. Ele tentou, escapar dos propósitos do Senhor novamente. E o que acontece muitas vezes na nossa vida cristã, nós tentamos esconder nossos problemas. Nós tentamos muitas vezes, o que representa a caverna? O meu problema é só meu problema, eu não vou direcionar isso para ninguém. No meu ministério eu vou carregar isso como peso, mas eu estou dentro de uma caverna porque eu não represento isso para ninguém. E espiritualmente, o que quer dizer isso? Elias estava ali sozinho, Elias não estava mais dependendo do Senhor. Elias estava ali realmente querendo dizer o quê? Eu vou viver os meus problemas aqui sozinho, eu vou esconder os problemas aqui. Mas a palavra do Senhor nos diz que o Senhor é onipotente. Aleluia. Quando Deus pergunta, quando Deus pergunta, o que fazes aí, Elias? Aleluia. Deus, ele já sabe, irmãos. Deus, ele criou os céus e a terra. Deus, ele deu o Espírito Santo. Deus, ele conhece mesmo antes da nossa palavra sair da nossa boca. Deus, ele já sabe, irmãos. Quando Deus pergunta, o que fazes aí? O que fazes aí? Mesma pergunta que ele fez para Adão. O que fazes aí? Muitas vezes nós estamos com nossa luta, nossa dificuldade. E nós perguntamos, Deus, o Senhor não tem visto, o Senhor tem visto a dificuldade. Mas muitas vezes nós não queremos sair da caverna, nós queremos continuar com o nosso problema. Eu quero ficar mais aquele problema do passado, aquele problema que já passou, aquela dificuldade que já passou, aquela pessoa que me agrediu. Eu estou dentro da caverna, estou tentando ligar o que Deus tem feito em nossas vidas. Ora, Maria, o Espírito Santo está aqui, irmão. Dá glória a Deus, irmão. O Espírito Santo está aqui. Muitas vezes nós queremos ficar escondidos com o nosso problema, queremos muitas vezes falar, Senhor, o Senhor não está vendo, mas Deus está vendo. E a pergunta que ele faz hoje, o que fazes aqui? O que fazes aqui? Se nós falarmos profeticamente, olha, em vez de falar Elias, fala Michel, fala o seu nome, fala o que fazes aqui? Muitas vezes nós estamos tentando esconder da presença do Senhor. A nossa caminhada tem sido longa, a nossa caminhada tem sido difícil. E muitas vezes o que nós tentamos fazer é esconder do Senhor. Nós podemos esconder do ministério, nós podemos esconder de todos, mas na presença do Senhor nós não podemos esconder. Na presença do Senhor nós não podemos esconder. Nós temos que decidir, como a palavra nos diz, temos que decidir entre Baal ou Deus Jeová. Nós não podemos ficar como Israel ficou. Nós não podemos ficar escolhendo e só dando dois caminhos. A palavra do Senhor nos diz que a nossa caminhada vai ser longa. A nossa caminhada vai ser longa nessa terra. E diante de todas as lutas, todas as dificuldades que nós temos que ter certeza que o Senhor Ele está conosco. Quando Deus nos dá um ministério, quando Deus nos dá um chamado, não é brincadeira, irmãos. Nós temos que pagar um alto preço. Nós temos que pagar um alto preço. Nós tentamos escondermos o Senhor. Porque os dias são maus. Nós estamos caminhando para o fim dos tempos. E muitas vezes o que nós podemos ver nesse texto é que a igreja não está diferente. A igreja está tentando se esconder. A igreja está tentando se afastar do Senhor. A igreja está tentando se afastar dos propósitos que Deus tem. Muitas vezes nós falamos assim, nossa, mas realmente aconteceu isso com Elias. Elias foi um dos maiores profetas da Bíblia. Foi um dos maiores que viram o maior avivamento ali em Israel. Mas ele não vigiou por causa de uma palavra. Ele tinha visto tanto poder, ele tinha visto tanta misericórdia, tanta graça. Ele foi realmente sustentado por corpo, foi sustentado por viúva. Ele foi sustentado em momentos tão difíceis. Mas quando a dificuldade veio, o que aconteceu? Ele simplesmente tentou correr do Senhor. Irmãos, Deus ele se preocupa conosco. Deus ele tem realmente o melhor conosco. Nós podemos ver que Deus trabalhou com Elias aqui. Mas chegou no momento que Deus precisou falar com Elias.
E muitas vezes é o momento que Deus tem falado conosco hoje. A palavra do Senhor é viva, a palavra do Senhor é viva. Muitas vezes nós pensamos assim, mas assim, só aconteceu com Elias, acontece com todos nós. Acontece com todos nós. Muitas vezes nós queremos colocar uma aparência, queremos viver algo que Deus não tem preparado para nós. Nós temos que ser sinceros diante do Senhor. Nós temos que realmente buscar o Senhor. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos aqui mais um versículo. Só vou encontrar aqui, só um segundo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém. Aleluia. 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 A palavra do Senhor nos diz, se os irmãos puderem acompanhar também, em 1 Reis 19, 11, e disse: sai para fora e põe perante nesse monte a face do Senhor. E eis que passava o Senhor como também uma grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, o terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu seu rosto na capa e saiu para fora. E pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a voz e dizia: que fazes aqui? Muitas vezes nós esperamos que o Senhor fale através de grandes eventos em nossas vidas. Glória a Deus. Como nós podemos ver nesses versículos aqui, o Senhor não estava com um vento forte. O Senhor não estava ali, realmente, no terremoto, mas o Senhor estava na voz mansa. Aleluia. O Senhor estava falando através de uma voz Glória a mansa. Deus. Muitas vezes nós esperamos algo pentecostal, algo que realmente seja sobrenatural, uma profecia para a nossa caminhada. Nós esperamos assim: eu vou esperar a palavra do Senhor para me continuar. Mas muitas vezes o Espírito Santo está falando conosco dia a dia. É ali naquele momento que você está de manhã buscando a palavra, naquele momento que você está orando, é aquela voz mansa que está falando com você. Muitas vezes nós esperamos grandes coisas para acontecer na nossa vida, para nós tomarmos uma decisão. Muitas vezes nós estamos esperando o tempo certo, falando: não, amanhã eu vou servir o Senhor. Mas Deus está falando hoje conosco. Deus está falando hoje. E o Espírito Santo está aqui. E Ele fala que nós temos que tomar uma decisão. Ele fala que nós temos que tomar uma decisão. Porque o tempo tem cada dia mais e mais passado e nós precisamos realmente buscar o Senhor. Então eu gostaria de compartilhar essa palavra, realmente demonstrando, irmãos, que nós, nessa caminhada, nós somos falhos, nós somos pecadores e nós dependemos do Senhor. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, é para a honra e glória do Senhor. E a nossa caminhada, ela deve permanecer na presença do Senhor. É só Ele que pode nos capacitar. Quando nós caímos, é Deus que levanta. Nós voltamos a cair, é Deus que levanta. Nós voltamos a pensar em desistir novamente, é Deus que levanta. E assim nós vamos ir até o dia que o Senhor nos voltar. Glória a Deus. Amém? Assim eu agradeço a oportunidade do Senhor Jesus.